Olá pessoal, o vídeo de hoje é um completo aí do que está acontecendo com os fundos imobiliários. A gente vai até pegar um exemplo aqui do RPR11, vamos pegar outros fundos também que vem caindo bastante sua cotação, os dividendos vêm reduzindo, né? Inclusive isso tem impacto direto aí na entrada dos cotistas, né? Muita gente acabou entrando ali nos fundos imobiliários em 2021, 2022, acredito que até é bem provável que muita gente que esteja assistindo esse vídeo entrou nesse período, né? A gente vai ver alguns gráficos ali que a maior parte dos investidores entraram agora nos últimos anos. E muita gente acabou entrando no ápice ali na inflação bem alta, onde os fundos, principalmente aí os atrelados à IPCA, vinham entregando altos rendimentos e muita gente teve aquilo ali como padrão de rendimento, né? E agora no momento onde a inflação meio que voltou ali a padrões normais, né? Os rendimentos voltaram ali ao padrão normal, muita gente achando que os fundos estão quebrando, o que é que está acontecendo, só que a gente vai entender um pouco sobre isso, né? O que é o padrão de IPCA, o que é que tinha naquele período, o que é que a gente tinha naquele período que hoje não tem, as expectativas aí para os próximos meses, o que é que dá para esperar. Muita gente aí, como eu falei, normalizou esses rendimentos altos, né? E a gente está vendo hoje, quando a gente tem umas taxas não tão altas de inflação, eles não estão rendendo tanto como, por exemplo, ali em 2021, 2022. A gente vai ver também a questão aí de Selic, IPCA, questão macroeconômica, entender um pouco sobre o que está acontecendo, tá? Então, de antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento. Deixa seu like no vídeo, participa do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. E vamos lá. A gente já inicia na parte dos dividendos, onde a gente vê que teve rendimentos aqui entregues bem altos, como por exemplo, em maio, quando ali chegou a entregar R$2, em junho, R$1,85. Teve esse pico bem alto aqui também em agosto, né, os meses anteriores. Lembrando, pessoal, que nesse período aqui, o URCA, primariamente, né, é um fundo atrelado principalmente a IPCA, né? Assim como uma grande parte dos fundos de papéis da Bolsa Brasileira é atrelado a IPCA. A gente vê aqui quase 84% do patrimônio do ativo é atrelado a IPCA, ou seja, quando a inflação está lá em cima, o IPCA está lá em cima, ele vai ter um rendimento maior, né? A correção monetária vai ser esticada. Então, nesse período aqui que a gente tem aqui do começo do ano de 2022, eu tô até aqui com um tabelão aqui de todo o IPCA brasileiro, tá? Aqui tá puxando tudo, desde 1981 até 2023. Detalhe bem importante, de 96 para cá foi onde o IPCA começou a tomar um pouco mais da forma atual do que ele tem hoje, que anteriormente, se você puxar aqui, por exemplo, o IPCA aqui de 93 aqui, era aquele período quando a gente tem um IPCA astronômico, né? Tinha a inflação astronômica, e aí teve aquelas modificações econômicas e aí ele conseguiu manter um padrão aí mais próximo ali da média. Se a gente puxar a partir desse 96 para cá, que é mais ou menos a média a ser considerada padrão ali, a gente tem uma faixa aí de 6,13 de inflação ao ano, né? O que dá ao mês aí, a média brasileira seria então de 0,51% de inflação ao mês. E onde é que a gente quer chegar com esse número? Os fundos de papéis, como por exemplo o RPR11, que é atrelado ao IPCA, quando tem esses picos de inflação, ele vai entregar mais, porque ele tem aquela correção monetária bem maior, né? A inflação é corrigida e aí corrige esses juros e aí tem esses ápices. E fez com que ele, nesse período aqui, do final de 2021 para cá, se a gente pegar aqui do meio do ano de 2021 em diante, até o meio do ano de 2022, a gente vai ver que tem uma inflação bem acima da média. Por isso, esses fundos de papéis como o RPR11, não só o RPR, como a grande parte dos fundos de papéis atrelados à IPCA, vão ter pago rendimentos muito altos nesse período. Aqui no caso, a gente tem aqui uma média de 1%, pegando aqui os últimos meses de 2021, e se a gente pegar aqui os últimos meses iniciais de 2022, temos aí na faixa de 0,9 de média, né? Vamos puxar aqui todos para ver quanto é que dá em média. Temos aqui a inflação, nesse período aqui de praticamente um ano, de inflação aí de 0,9, o que dá aí quase 12%, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver o número aqui, ele está somando tudo aqui, uma inflação de 11,29, o que é inflação muito, muito alta. Inclusive, se a gente pegar só o de 2021, que foi o ano aí dos últimos... digamos, os últimos 3 anos foi a mais alta, ela deu 9,63 nesse período aqui, só pegando esse intervalo aqui, deu 11,29, e com isso, nesse período, os fundos de papéis atrás do IPCA entregaram rendimentos muito altos. Por exemplo, aqui o REC-R, se a gente pegar aqui os pagamentos que ele fez aqui, do meio do ano 2021 para cá, são pagamentos bem altos. A gente vê aqui 1,45 REC-R pagando, 1,18, quando em 2022 aqui teve 1,72, 1,50, aqui quase 1,40, rendimentos muito altos. Por exemplo, se você pegar
períodos mais antigos, que a gente não tinha uma inflação tão alta como essa daqui, como por exemplo aqui em 2019, a gente vai notar que ele não teve rendimentos tão altos, como por exemplo aqui, ó, em 2019, a gente tem aqui na faixa de 60 centavos, menos que 80 centavos, aqui o mais alto aqui 94, tá? E aí, esses fundos, não só o REC-R, como o RPR e os outros fundos, não estão, nesse exato momento, num período de ápice tão grande de inflação. Por exemplo, aqui o de janeiro, que foi 0,53, que é o que está impactando esses rendimentos de fevereiro, que a gente sabe que tem aquele delay dos 2 meses, tá? Então, muitos fundos aí estão aí com 0,53 de inflação, de correção monetária a ser corrigidos, né? E aí eles não vão entregar esses rendimentos que ele vinha entregando ali em julho. E o impacto que dá nisso aqui, que muita gente acha desses rendimentos aqui, é porque se a gente pegar o histórico também dos cotistas, a grande quantidade dos cotistas aí da Bolsa Brasileira, uma boa parte entrou ali de 2020, no final de 2021, para cá. A gente pegar o gráfico aqui do crescimento dele aqui, ó, dezembro de 2019 tinha 650 mil cotistas e aí pulou de 650 mil para 2 milhões, ou seja, a maior parte dos cotistas entraram nesse período, né? A maior parte dos investidores, né? Muita gente entrou nesse período aqui de meio do ano de 2021 para frente e ficou nessa expectativa de ver esses rendimentos sempre nessas casas tão altas aqui devido a essa inflação que a gente teve aqui em 2021 e 2022. Porém, não é desse jeito que é a média brasileira, né? A média brasileira aqui é de 6,3 ao ano, que já é uma média alta, e 0,51 ao mês. Um detalhe aqui que vale entrar é que em fevereiro, a gente já viu aqui que foi anunciado agora, dia 10, o IPCA de fevereiro já deu um salto de 0,84, ou seja, é provável, né? Não é que a gente tenha certeza, né? Mas tem uma grande expectativa desse IPCA aqui vir a subir devido a essa questão dos combustíveis, né? Que voltaram à questão do ICMS, e aí e além de outros fatores, né? Fatores econômicos também, de a gente ver picos de inflação aqui de novo. Aí sim seria o caso desses fundos atrás da IPCA, né? Ter esse rendimento maior devido a essa questão de inflação, tá? Então, na verdade é uma via de mão duplas, né? Quando você tem uma inflação muito alta, os fundos rendem muito, né? Entregam muitos dividendos, porém, você vai comprar as coisas na rua, tá tudo mais caro, né? Isso para a economia do país é péssimo, né? Uma inflação alta, né? Vai tudo por água abaixo, as coisas tudo mais caras. Mas enfim, eu quero salientar essa questão, né? Não adianta você esperar uma inflação controlada lá embaixo e o fundo entregando 1,50, isso não vai existir, né? E muitos cotistas estão se deparando com isso agora, diante que muita gente entrou nesse período aqui dessa hiperinflação, onde os fundos estavam bombando ali, entregando altíssimos rendimentos. Inclusive, a gente pegar aqui o iFix, olha aqui no período, olha o ápice do iFix aqui onde foi. A gente pegar ali do mês 8 de 2022 até novembro ali de 2022, que foi justamente no finalzinho dessa hiperinflação, né? Ela terminou aqui, aí tem aquele delay dos 2 meses, né? Onde é jogado para frente, gente, aqui tinha junho, e aí ficou lá até agosto, ali mais ou menos, aquele rendimento muito alto, e daí foi justamente onde estava aquele ápice do iFix, né? E aí ele veio caindo, até a situação que a gente está hoje, né? Um detalhe é o seguinte, a gente está falando de fundos atrelados a IPCA, né? Como o caso do RPR, REC-R, que são aí grandes fatias a IPCA, mas também, por outro lado, a gente tem os fundos atrelados a CDI, que nesse momento estão rendendo muito, né? Por exemplo, a HGCR, que é um fundo high grade, vem entregando muito rendimento, VGIR, o CPTR, vários outros fundos, KNCR, vários outros fundos com grandes fatias em CDI estão entregando altíssimos rendimentos, e a gente entende aqui na questão da Selic, né, que aí está diretamente vinculada ao CDI, onde a gente está aí em períodos praticamente as máximas históricas aí, né? Esse gráfico aqui não é tão antigo, mas ele puxa ali de 2017 para cá, e a gente já vem aí na taxa Selic de 13,75 por vários meses, né? Aquele vai até de outubro de 2022, só que a gente já está no mês 3 de 2023 e essa taxa ainda se mantém aqui em 13,75, tá? Se mantém muito, muito alta, e esses fundos vêm rendendo valores, né, bem consideráveis devido a isso, né? Já por outro lado, né, o outro lado da moeda disso aqui já justifica uma boa queda nos fundos imobiliários no geral, na questão da renda fixa, né? Onde aí muitos investimentos atrelados à taxa Selic, né, atrelados ao CDI na renda fixa, com essa taxa tão alta, estão rendendo muita coisa, estão muito atraentes, fazendo muita gente sair dos fundos imobiliários, né, muita gente sair da renda variável para ir
aportar na renda fixa, já que tem uma segurança maior, né? E um rendimento muito alto, como a gente está vendo aqui, né? De 13,75 ao ano na questão da taxa Selic, né? Isso também vem arrastando muitas cotas dos fundos imobiliários para baixo, né? Não só essa queda nos rendimentos, onde muita gente esperava ali aqueles rendimentos altíssimos se manterem, né? A gente vê aqui, por exemplo, o URCA aqui entregando 1,25, 1,30 agora esse mês. Nessas margens de IPCA que a gente tem hoje, se mantendo ali de 0,51 ao mês, como a gente viu nesse intervalo aqui, a expectativa de fundos assim, de papéis que antes entregavam valores tão altos, ficar ali na faixa de R$1,90, né? Alguns fundos mais high yield ali 1,20, chegando até ali, talvez até passar 1,30, mas muito difícil, né? A expectativa mesmo ali dos fundos de médio risco ali que vinham entregando rendimentos de 1,20 e pouco, é ficar ali entre 90 centavos e R$1, pouco mais disso dependendo das oscilações do IPCA, né? Inclusive aí, como eu já falei, de fevereiro, a expectativa é deles darem uma recuperadazinha aqui devido a esse valor, né? A gente já tá vendo aqui que tá tendo um ápicezinho aqui de 0,84, né? Esse valor do IPCA aqui de fevereiro não está a questão dos combustíveis, ou seja, é provável que ainda suba um pouquinho aqui, né? Infelizmente para a questão nacional é ruim, mas é a expectativa aí devido a essa questão dos combustíveis também, né? Não só isso, como outros fatores econômicos. E aí, pode ser que os fundos voltem a entregar rendimentos como ele vinha entregando no caso dessa hiperinflação aqui, se ela voltasse a acontecer. Se ela voltar a acontecer. No caso, não. Expectativa não é desses rendimentos monstruosos que a gente vem esperando. Muita gente correndo, se desesperando, achando que os fundos quebraram, que não estão rendendo mais nada. Mas tem que lembrar a qual indexador ele está, né? Inclusive na questão do CDI, a expectativa é que essas taxas Selic ainda demorem um pouco para baixar, né? Pode até baixar, mas não vai baixar de uma hora para outra aí 5 pontos, baixar de 3,75 para 5, né? Isso não vai acontecer. Se vier a baixar, né, que também existe a possibilidade dele subir, ele vai baixar de forma bem gradual. Inclusive, a Selic, né, é uma forma de tentar controlar a inflação, né? É possível até que ela suba, né? Caso a inflação descontrole aí, o Banco Central use como uma ferramenta para tentar controlar e segurar um pouco mais ela, né? A gente fica na expectativa aí de ver como é que vai se comportar os próximos meses da Selic, né? Lembrando aí, tem a reunião do Copom agora dia 20, entre 20 e 22, por ali a gente já tem o resultado da Selic aí, se mantém ou sobe ou baixa, tá? Ele fala aqui, ó, na questão da Selic, o próprio gestor aqui do URCA, por exemplo, aqui, a expectativa da gestão é o cenário com o qual trabalhamos de juros altos acima de 13% ao ano, durante todo o ano, ou seja, para 2023 o próprio gestor aqui do URCA já considera que ela vai finalizar o ano aí com 13%, acima de 13%, né? Ou seja, ele não vê nem baixar de 13,75 para 12%, na faixa ainda de 13% durante todo o ano, né? Não tem essa queda tão brusca, tá? E aí, ao mesmo tempo, muita gente acaba saindo dos fundos imobiliários, se deparando com essas quedas no rendimento e indo para essa tão atrativa renda fixa que está nesse momento com essas taxas Selic tão altas, né? Então, fica essa expectativa aí para a gente ver como é que vai se comportar a taxa Selic nos próximos meses, a inflação também nos próximos meses, né? Já que grande parte dos fundos imobiliários são atrás da inflação, tem alguns ali atrás da CDI que estão rendendo alguma coisa já, estão conseguindo manter um padrão bem alto de rendimentos. E a gente vai acompanhando, né? Essas cotações caindo tanto devido a essa normalização, por exemplo, aí dos dividendos, né? Voltando ali aos padrões normais de inflação. Essa queda principalmente os atrasos ao IPCA, né? Que é a maior parte dos fundos de papéis. Assim como também não só isso, tem a questão da taxa Selic muito alta, né? Que aí torna a renda fixa muito atrativa. Também temos outros problemas aí na questão do cenário macroeconômico, né? As indecisões, os questionamentos. A gente vê aí questão aí de banco americano tendo problema, muito problema relacionado à economia, né? Muita gente com o futuro incerto, né? E aí muita gente acaba se espantando com a questão da renda variável, acaba saindo, muita gente entrou ali no período 2021, 2022, onde tinha ali os ápices, e aí quando a inflação tornou ali para o padrão normal dela, os rendimentos caíram, a cotação caiu, e muita gente acabou se desesperando, vendendo cotas aí de tudo que é jeito, tá? A gente vê, inclusive, anteriormente a gente via ali muita gente vendendo, um fundo caía, o outro subia, né? Muita gente tirava um dinheiro de um fundo, colocava em outro, e hoje a gente vê somente fundos caindo, somente negativando. É como se
os investimentos estivessem só saindo, né? Não tivessem sido relocados em outros fundos, como acontecia aí normalmente, né? Um fundo caiu, o cara tirava o dinheiro e colocava em outro fundo, muita gente fazia isso. E hoje a gente só vê saída de caixa, saída de investimento. A gente fica na expectativa para ver os próximos meses como é que vai se comportar, né? Não é só essa questão do Urca, né? Muitos outros fundos também nessas quedas. Tem outros fundos aí que estão com problemas também. Além disso, né, tem problemas com cotista, com gestora e tal. A gente vê. Além disso, ainda tem as operações também muito tendo problema na questão de endividamento, né? Como a gente já falou. E isso torna aquele certo que um receio, né? Muitas operações aí dando problema, muita reestruturação e muita gente acaba fugindo dos ativos. Quando a cotação começa a cair, começa o desespero, né? Beleza? O que a gente tinha para ver era mais ou menos aí um histórico do que aconteceu ali pegando 2022 para cá, para trazer um pouco para quem é mais novato do que aconteceu, de como era que estava funcionando esses rendimentos aí, tá? E o que a gente tinha para ver hoje era isso. Deixa seu like no vídeo aí, participa do canal se inscrevendo, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo e valeu!